Amém. Glórias ao Senhor. Quem está aqui feliz com Jesus? Amém. Trago saudação do meu esposo, Tiburcio, não pôde vir porque ele fez uma cirurgia para colocar um implante, então pegou alguns pontos e aí ele teve que ficar em repouso. Aí não pôde vir para o culto hoje, mas está lá, pense, tá, eu creio que ele está pensando em tudo aqui, tá? A mente dele está aqui, porque é algo que está realmente no coração dele, nos nossos corações, e assim, ele manda um grande abraço. Amém? Para todos. Então, tivemos aqui, estamos numa série, né, sobre a direção divina, e tivemos no culto passado o começo dessa série. Ser antes de fazer, como é importante a gente saber ser antes de fazer, ser melhor esposo, ser melhor filho, ser melhor cristão, amém? Para depois nós fazermos alguma coisa para Deus. Porque o que mais Deus se preocupa é com o que nós somos, com o que nós somos nele, na nossa identidade nele, no nosso viver a palavra de Deus, amém? É isso que ele está mais interessado, porque às vezes a gente acha que é o fazer. Ele gosta também que a gente faça, é importante fazer, mas vamos ser, amém? Então nós, nessa série aprendemos isso, sobre ser antes de fazer e também porque antes de o quê? Isso significa o quê? Você e eu termos o nosso coração alinhado com o coração de Deus, motivações corretas para fazermos algo para Deus, amém? Sabermos alinhar dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, aquilo que Deus deseja para mim e para você. Então, como é importante o nosso coração é movido por várias motivações, e nós devemos alinhar dentro do propósito de Deus, porque muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Você concorda que muitas vezes você fez algo que não era de Deus? Por quê? Porque você achava que estava correto em agir em determinadas situações da sua maneira. Porém, Deus nos ensina e nos chama a alinhar o nosso coração à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Quem quer a vontade de Deus aqui na sua vida? Amém? Então a gente tem que ver que o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente quer algo que não está em sintonia com Deus. Porém, Deus te diz nessa noite que Ele traz você nesse lugar. Ele trouxe você aqui para alinhar a vontade dEle. Você quer a vontade de Deus na sua vida? Amém? Nós vamos estar nos aprofundando nessa série de ter a direção divina. E hoje o tema vai ser o quê? A segunda mensagem é sabedoria para discernir. Diga aí, sabedoria para discernir. Como é importante a gente discernir, como é importante a gente entender, a gente compreender, a gente saber qual a decisão nós tomarmos diante de situações, como fazer, como discernir certas coisas que vêm para nós e que nós temos que discernir se é de Deus ou se não é verdade? Como é importante nós procurarmos isso. E isso vem através de quê? Vamos dizer, sabedoria. Sabedoria. E a Bíblia manda que a gente peça sabedoria, não é verdade? Como é importante. Por quê? Porque a nossa vida é feita de decisões. Você hoje é fruto da sua decisão. Você está aqui na Paz Church, por quê? Porque um dia você levantou sua mão e entregou sua vida para Jesus, não foi? E aí você hoje teve a decisão de vir para cá. Hoje você está aqui por uma decisão que você tomou. E foi a melhor decisão que você fez na sua vida, não é verdade? Porque agora você está adorando a Deus. Porque agora quantas coisas mudou na sua vida? Quantas coisas foi transformada na sua vida por uma decisão? Olhe como é importante as decisões na nossa vida. Por isso que nós temos que buscar a direção divina. E é pensando nisso que essa série está te orientando, está te conduzindo a maior entendimento, está nos conduzindo a maior entendimento sobre essa área. E nós temos que entender uma coisa, que essa geração está sendo uma geração que tem tido dificuldade em tomar decisões. Por quê? Porque é tanta coisa, tanta informação, são tantas opções aonde se vai, que fica difícil tomar as decisões. Porém, Deus nos quer orientar para tomarmos as decisões corretas. Quem quer aqui tomar decisões corretas na vida?
E nós sabemos que a internet, ela mostra uma ilusão. Quem é que caminha pelo mundo da internet? Das redes sociais. É difícil não ter alguém que não tem. Quem não tem celular aqui? Quem tem celular, levanta a mão. Não é interessante que você vai ver lá no Facebook, você vai ver nas redes sociais, só coisa bonita, não é verdade? Você vai ver lá a pessoa no restaurante, quando está comendo lá a sua pizzazinha, a gente tira logo a foto para botar, não é verdade? Aí, quando está comendo o ovinho, não bota não, né? Ninguém mostra a foto do ovo. Ninguém mostra a foto do ovo, só mostra a foto da carne, da picanha, não é assim? Mas ninguém mostra a carne, não mostra o ovo, nem um frango que comprou lá na rua, né? Comprei um frango para comer. Ninguém mostra, não é verdade? Todo mundo só mostra as fotos lá sorrindo, né? É uns casal tão lindo, não é verdade? Mas, gente, aquilo ali, a gente tem que entender que aquilo ali, muitas vezes, não retrata toda uma verdade. A gente, às vezes, vê aquilo ali e aí pensa logo numa perfeição. E cria aquela mentalidade, e cria aquela expectativa de uma perfeição. Você concorda comigo que não existe ninguém perfeito? Quem é perfeito aqui, levante sua mão aí, vai levantando, porque eu quero conhecer esse primeiro perfeito daqui. Né? Não tem ninguém perfeito. Todo mundo tem suas imperfeições, amém? A família, por mais bela que seja, um casamento, por mais lindo que seja, tem suas imperfeições. Você concorda comigo? Às vezes você vê um casal ali maravilhoso e diz, poxa vida, eu queria meu casamento fosse assim. Amém. Eles pagam um preço para ser daquele jeito. Você concorda comigo? Eles pagam um preço, eles tomaram decisões antes para ter aquele sorriso lá. Né? Então, eles, nas imperfeições deles, eles conseguiram sobressair e vencer, porque eles buscaram a direção de Deus, porque eles buscaram renunciar, porque eles buscaram perdoar, amém? E por isso agora estão tendo aquele casamento abençoado, mas ainda estão no processo. Você concorda comigo? Ainda estão no processo, então não tem ninguém perfeito. Tem decisões em Deus que nos faz caminhar em perfeição, nos faz caminhar na direção de um Deus perfeito. Ele sim é perfeito, amém? E nos chama a caminhar na sua perfeição, quando nós buscamos a direção dele. Então, essa questão da internet, muitas vezes, cria aquela expectativa. A pessoa que está solteira, eu vou querer, olha para aquele marido lá, eu quero desse jeito aí. Cria uma expectativa, cria uma ideia, uma ilusão, né? Uma ilusão de que a pessoa ideal, a pessoa perfeita, busca um esposo perfeito. E aí não existe ninguém perfeito, você concorda comigo? Aí vai se decepcionar. Aí, de repente, a pessoa olha para as redes sociais e vê essa perfeição em tudo, né, naquelas fotos, e aí ela diz, o que está acontecendo com a minha vida? Começa a se frustrar, começa a se comparar e dizer, minha vida não é assim tão alegre, não é assim tão bonita, entendeu? Então nós não devemos olhar para essas coisas, nós devemos olhar para Deus, que quer cada vez mais guiar a nossa vida no caminho dele, na direção dele, na vontade dele, no plano dele, amém? Nós devemos buscar Deus. A verdade é que temos muitas decisões para tomar. Muitas vezes nós temos que tomar decisões. Quem aqui tomou decisões hoje? Todo mundo, né? Todo mundo. Até para a gente comer, a gente escolhe o que a gente quer tomar decisão de escolher comer. Às vezes você escolhe comer coisas que vai depois ter vai ter um resultado no seu corpo. Você concorda comigo? Positivo ou negativo. Até as nossas escolhas para comer, nós somos. Você olha para o seu corpo e diga assim, bota a mão aqui, bem aqui na sua barriga. Aí diga assim, eu tenho a barriga que eu mereço. Por quê? As suas decisões. Não é? As suas decisões. Então, nós vivemos conduzidos e somos frutos das nossas decisões. Como ela é importante. Por isso que nós não devemos tomar decisões precipitadamente, de qualquer jeito. Ok? Mas devemos sempre buscar a direção de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, você está andando com Jesus. E então, você vai sempre decidir certo, você saberá fazer sempre tudo certo? Isso é verdade? Vamos ver aqui em 1 Coríntios 16, do 6 ao 7. Você nunca vai ter dúvida.
Claro que não, né, gente? A gente está andando com Jesus, a gente está buscando essa perfeição. A gente ainda vai ter dúvida. Quem aqui já teve dúvida? Ou está tendo dúvida? Talvez hoje você entrou aqui com dúvida. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar iluminação nessa tua dúvida, amém? 1 Coríntios 16, do 6 ao 7, diz assim, talvez eu permaneça, Paulo falando para os coríntios, né? Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passo o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês. Se o Senhor permitir, aí a gente vai vendo, né, que Deus colocou nas mãos de Deus, na permissão de Deus. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Então, Paulo aqui estava sofrendo, né, um contra-ataque, né, de muitas adversidades. Nós sabemos que nós passamos por lutas, amém? E aqui Paulo estava, não tinha certeza se iria ficar ali com eles, né, com os coríntios. Ele não dava essa certeza, mas ele deixava nas mãos de Deus, por várias circunstâncias que ele estava passando. Quem aqui já passou situações assim, que você não tem certeza? Você não tem certeza se fica, você não tem certeza se sai, você não sabe se isso vai dar certo. Coisas, situações que cada um de nós passamos e que traz dúvidas, amém? Então, não se sinta condenado por ficar confuso. Porque às vezes a pessoa diz, vixe, eu estou com Jesus e estou assim tão confuso. Jesus está te trazendo direção nessa noite, amém? Jesus está te trazendo decisão correta nele. Se você está duvidando, se você está nessa inconstância, Jesus está dizendo, olha, eu vou entrar nessa situação e eu vou fazer o impossível por você. Amém? Eu vou te ensinar a trilhar o centro da vontade de Deus. Amém? O Espírito Santo diz que ele vai te ensinar a trilhar o centro da vontade de Deus. Esteja sensível àquilo que o Espírito Santo falar para você. Amém? Porque é ele que fala. Esteja aberto para ouvir o que Deus quer falar para você. Amém? Ele está falando poderosamente a corações aqui nessa noite. Você não vai sair daqui a mesma pessoa. Você vai sair daqui com direção de Deus. Você vai sair daqui com o entendimento de Deus. E se Deus disser não para você, olhe, saiba que Deus vai fazer coisas grandes. Porque quando Deus diz um não, é porque Ele tem coisas, muito melhor. Amém? Muito melhor. Muito melhor. Se você coloca a sua vida nas mãos dele, bem, você está sentado nessa cadeira. Você não tem medo de cair? Você está tão à vontade. Eu estou vendo gente de pernas cruzadas. Eu estou vendo gente... Mas se você duvidasse que essa cadeira lhe sustentaria, você estaria tão à vontade assim? E uma cadeira você tem uma confiança tão grande. E você... ao entregar sua vida nas mãos daquele que é soberano, poderoso, tremendo, você acha que ele vai te abandonar? Deus quer uma coisa de nós, sabe o que é? Confiança. Confiança. Confiança, fé. Certeza. Você não tem certeza que essa cadeira não vai lhe derrubar? Por que você não descansa em Deus e crê que Ele fará o impossível? Amém? Talvez o que você precisa é aprender a descansar nele. Como você está nessa cadeira. Essa criança está no braço da mãe. Ela não tem nenhuma preocupação, tem? A bichinha não tem nenhuma preocupação. Ela não está nem preocupada com o leite que ela vai comer amanhã, com a comida, com o mingau. Não está nem um pouquinho. Por quê? Porque ela confia plenamente.
Não é verdade? Está ali a criança bem quietinha ali no... Confirmou. Está me entendendo? Que Deus está querendo de você é fé. Amém? Ele te dá direção. Ele te dá direção em toda a sua vida. Quem crê na direção de Deus na sua vida total? Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós fazemos o nosso caminhar, muitas vezes nós fazemos nossos planos, mas é Deus quem dá a direção, amém? É Deus quem nos dirige os passos. É Ele que vai dizendo: meu filho, você fez o plano para cá, mas não é para cá não, é para cá. Meu filho, vamos por aqui, vamos ali, vamos assim, amém? É Deus que direciona as nossas vidas. Quantas vezes nós idealizamos uma coisa, achamos o máximo, aí Deus mudou o plano. Quem aqui já passou por isso? Deus disse: não, é não. É? Por quê? Porque Deus a estraga prazer? Diga assim: é porque Deus, Ele tem a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Amém? Que é diferente da nossa. Aleluia? Amém? Muitas vezes Deus não vai mostrar totalmente o que nós vamos fazer, mas Ele vai nos dar o quê? Discernimento, sabedoria, que isso é fundamental para nossas vidas, ter sabedoria, ter direção de Deus, ter o discernimento. Deus vai dizer: olha, em situações chaves, em situações que você achava que não tinha como resolver, aí você pede a sabedoria. Aí Deus te direciona com uma palavra, com uma frase, com uma atitude que muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda o teu patrão, muda o teu cônjuge, muda o teu filho, com uma atitude. Às vezes, Deus diz, o Espírito Santo diz assim: vai lá, o meu filho está tão difícil, o Espírito Santo diz assim: vai lá e dá um abraço. Só isso. Uma direção veio dentro de ti. Aquele impulsionamento para tu ir lá e dar um abraço. Aí você fica meio assim: vem, mas um abraço? Sim, o Espírito Santo vai lá. Aí você vai dar um abraço, e aquele abraço quebra todo aquele problema que estava acontecendo, aquela barreira, aquela dificuldade, quebra tudo. Quem aqui já aconteceu isso? O Espírito Santo direciona, dá a sabedoria, dá a atitude. Amém? Então nós temos que estar sensível a isso, porque Ele quer nos conduzir, Ele quer nos dar sabedoria. Quem quer mais sabedoria de Deus? Então Deus, Ele quer nos conduzir, mas nem sempre Ele vai dizer o que fazer. Porque Deus quer que a gente dependa dEle. Deus nunca vai ficar fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Não, porque a gente ia ficar no automático. A gente nem ia mais depender dEle, a gente já ia fazer da nossa maneira. Mas Deus nunca faz do mesmo jeito. A gente, dentro de cada situação, tem uma maneira que Deus vai agir. Nós precisamos depender dEle, na direção dEle, sempre buscar nele, amém? Que é Ele que vai fazer conforme a direção, conforme o poder dEle. Que Ele sabe como agir em cada coração, como fazer em cada situação. Nós não sabemos, amém? Às vezes a gente, com a nossa inteligência, a gente tenta. Mas não dá nada. Você vê que não bloqueia tudo, não dá certo. Mas quando a gente busca em Deus, é impressionante. Se torna tão claro que você diz assim: como é tão fácil? Se torna fácil. Amém? Se torna fácil, mas nós precisamos crescer nisso. Ninguém aqui é perfeito nisso, não é verdade? Nós estamos em processo, em crescimento. Cada um de nós precisamos ir desenvolvendo essa comunhão, essa intimidade para buscar sempre a direção dEle, para buscar sempre a vontade dEle. Isso é um processo, ok? Vamos ver aqui um exemplo fantástico, que é o de 2 Crônicas, capítulo 1. Né? Esse capítulo 1 todinho vai contar a história de quê? De Salomão. Nós temos na história de Salomão algo para extrair para nós. Algo poderoso. Algo que nos dá um exemplo de um homem que ele ia suceder o seu pai.
ia ser o sucessor do seu pai. E ele era filho do rei Davi, e ele seria o próximo rei, né, a ser, estar no trono de Israel. E o que foi que ele fez? Ele pegou 1000 holocaustos. Ele deu 1000 holocaustos. Será que foi uma festa para os seus amigos, porque ele ia ser rei? Ou fazer um churrascão? Né? Não. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou 1000, ó. Salomão, aqui no capítulo 2 Crônicas, capítulo 1, verso 6, diz assim: Salomão ofereceu ao Senhor o quê? 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Na tenda do encontro. Essa tenda do encontro fala de quê? De relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de conhecer a Deus, de buscar e se conhecer a Deus, lá no nosso quarto, lá no nosso cantinho, buscando Deus, amém? Desenvolver essa comunhão, esse 1000 holocausto que ele deu, isso representa a adoração. Um homem que deu para Deus, um homem que se doou para Deus, que ofereceu algo a Deus, que colocou Deus em primeiro lugar. Ele ia ocupar um cargo poderoso, rei de uma nação, rei de uma multidão, uma responsabilidade tremenda. Mas ele ali, ele não foi fazer um churrasco para os amigos, ele não foi comemorar, ele foi diante de Deus e ofereceu 1000 holocaustos a Deus, amém? Ele ofereceu a adoração, ele ofereceu ali no altar do Senhor a sua vida, e é isso que nós temos que fazer, nos oferecer diante do altar de Deus, amém? Nos doar diante da presença de Deus, porque é onde Deus vai vir, amém? É onde Deus vai manifestar. Aleluia? Segundo a Crônicas, continuando aí, capítulo 1, o que foi que aconteceu quando ele fez tudo isso? Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Peça, Salomão. O que é que você quer? Peça. O que é a gente buscar intimidade com Deus? O que é a gente buscar se doar, se entregar totalmente a Deus? Olha o que acontece. Deus chega e pergunta: o que é que você quer? Amém? As portas se abrem, amém, irmãos? As portas se abrem, amém? As portas se abrem, amém? Quem tem um coração adorador aqui? Quem tem coração adorador aqui? Quem tem coração adorador aqui? Deus contempla a tua vida. Quem tem coração adorador? Pois as portas se abrem para ti, amém? Pois as portas se abrem para ti, amém? Pois as bênçãos são derramadas na tua vida, amém? E aí nós vamos ver o quê? No decorrer da história, capítulo 10, versículo 10 diz assim: dá-me, e o que foi que Salomão disse? Dá-me o quê? Sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Então aqui a gente vê que Salomão pediu algo poderoso. Sabedoria. Diga assim: eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Deus derrama sabedoria. Diga assim: Deus derrama sabedoria na minha vida. Eu recebo sabedoria. Sabedoria. Receba e creia que Deus vai te conduzir, amém? Deus vai te conduzir, amém? Receba pela fé. Sabedoria se recebe pela fé. Quando a gente pede, Deus quer dar. Pegue essa sabedoria agora, que Deus vai fluir na tua vida com ela, amém? Você vai ser direcionado por ela. Você vai ter direção de Deus. Você não vai andar no escuro, não. Você vai andar na luz, amém? E continuando, aí no primeiro capítulo, 2 Crônicas, versos 11 e 12... Salomão pediu a sabedoria. O que foi que Deus disse? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens, honra,
como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Olha aí, Deus derramou as bênçãos sobremaneira sobre a vida de Salomão, porque Deus é um Deus abençoador, amém? Deus é um Deus abençoador. Abra sua mente para que você esteja aberto para receber, irmãos, porque se a gente não deixa o Espírito Santo abrir a nossa mente, a gente fica estagnado na grandeza desse Deus. Ele é sobrenatural, amém? Ele dá além. Mas peça direito, peça na direção dele, amém? Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu carro do ano, Salomão não pediu casa, Salomão pediu sabedoria. Porque quem tem sabedoria, tem riqueza. Porque quem tem sabedoria, tem um casamento abençoado, porque vai saber resolver as situações, porque tem sabedoria. Olha aí. Porque quem tem sabedoria vai saber conduzir a família, os filhos, amém? Por isso que a sabedoria, ela está acima de tudo. Porque através dela vem as demais coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Prioridade. Deus se alegra com aqueles que pedem sabedoria. Amém? Diga assim, eu quero mais sabedoria. Salomão disse mais, Deus me dá sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado. E a gente vê que Salomão, ele foi um rei altamente sábio. Vieram várias situações para ele e ele soube resolver. Até aquela situação daquela mulher, daquelas duas mulheres, que é muito conhecida. Ele conseguiu resolver quem era a mãe verdadeira através de quê? Da sabedoria que ele recebeu. Amém? Você quer essa sabedoria? Provérbios 4:7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, como tudo que possuis. Adquire o entendimento. Olha aí, a busca, o desejo de saber, de querer mais e mais dessa sabedoria que vem do alto, amém? Mais e mais. Você não pense que o que você tem já é o suficiente. Saiba que Deus tem mais para dar, amém? Deus tem mais sabedoria para dar, amém? É um crescimento em sabedoria. É uma graça em sabedoria, amém? É de glória em glória que nós vamos crescendo em sabedoria. Mas nós temos que entender que nós precisamos. Porque muitas vezes estamos tomando decisões pela nossa própria vontade, pela nossa sabedoria humana. E temos nos frustrado porque não temos buscado na fonte correta, que é Deus, amém? Como eu posso discernir a vontade de Deus na minha vida? É uma pergunta. Como adquirir direção para fazer o que Ele quer que a gente faça? É uma outra pergunta. Como isso? Como conseguir ter essa direção de Deus? Então aqui a gente vai ter 3 pensamentos bíblicos para nos ajudar a ouvir a voz de Deus, a discernir, amém? O que Deus tem para a nossa vida. Primeiro, vamos dizer, andar. Como que você vai saber essa vontade de Deus? Diga assim, andando com pessoas corretas, sábias. Lá em Provérbios 13:20, diz assim, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas aquele que é companheiro dos tolos acabará mal. Então, como é importante nós nos acercarmos, selecionar pessoas sábias, pessoas que têm a direção de Deus, que são pessoas cheias do Espírito Santo, que são pessoas que andam com a vida com Jesus, que andam caminhando com Jesus, amém? Essas pessoas vão nos inspirar a sermos melhores. Essas pessoas nos vão fazer crescer. Aí você vai fazer acepção de pessoas? Não, você vai se relacionar com todos. Porém, aqueles mais chegados, você vai selecionar para estar mais próximo de você, amém? Aqueles que são sábios. Você quer ser sábio? Se acompanhe com quem é sábio. Ande com quem é sábio. Amém? Se afaste de más companhias, que não tem nada para lhe dar.
Só tem para levar para longe da presença de Deus. Mas se acompanhe com aquelas pessoas que estão próximas de Deus, porque elas vão te inspirar, vão te fazer crescer e prosperar e ser uma bênção. Amém? Outra coisa, nós devemos pedir, aliás, andar, e segundo, pedir. Diga, pedir. Para que nós venhamos a saber a vontade de Deus, nós temos que pedir. E Tiago 1,5 diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Então Deus tem prazer em dar sabedoria, amém? Deus é generoso, Deus é bondoso e Ele quer distribuir a sua sabedoria conosco. Ele quer que seus filhos andem no caminho correto, andem tendo vitória. Amém? Diga assim, Deus, eu quero sabedoria. Muitas vezes os pais criam os seus filhos. E os filhos admiram, quando são pequenos, admiram os pais. Diga assim, olha, meu pai é um herói, é um super-herói. Mas quando já fica mais velho, eles dizem que os pais são ultrapassados. Alguns filhos, né, dizem isso. Meu pai é careta, é ultrapassado, não é assim? Porém, quando está com a cara na parede, que as coisas não dão certo, aí eles dizem assim, eu devia ter ouvido o meu pai e a minha mãe, eles estavam certos. Não é verdade? E imagine que os pais querem ver sempre os filhos no caminho correto. E imagine que também Deus, que é muito maior do que os pais aqui da terra, né, Ele também nos quer ver no caminho correto. Ele quer nos ver sendo vitoriosos, amém? Ele quer nos conduzir em vitória. Mas para isso nós temos que nos voltar para Ele. Dar ouvido à voz dEle, amém? Buscar mais conhecer de Deus. Então, em qualquer momento que você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te dar. Diga, eu vou receber a sabedoria de Deus. Amém? Mas existem várias maneiras de você ouvir e experimentar, certo? A Deus. E entender a paz que Deus dá. Porque nas nossas decisões, nós temos que ter a paz interior. Se você vai fazer qualquer coisa e você não sente paz, não faça. Não faça. Espere um pouco, continue orando. Certo? Porque essa paz Deus coloca no nosso coração. Para que a gente tenha a convicção e a certeza que Ele está nos direcionando. Porque algo que não traz paz não é de Deus. Amém? Por melhor que aparentemente seja. Se dentro de você, lá no seu espírito, você não tem paz, é um sinal de que Deus não está nesse negócio. Amém? Eu creio que Deus está falando para alguém aqui. Não faça, né? Não faça, não tome decisões se você não tem paz. Aguarde até você ter a paz interior. Amém? Até você sentir que Deus está dizendo, está confirmando com essa paz. Aí você pode ir, que você vai na direção dEle. Tranquilo, vai dar certo. Se não sentir, não faça. E uma das maneiras que nós podemos estar ouvindo, né, a Deus, sendo guiado pela sabedoria dEle, e ter essa paz é através da oração. Quando nós oramos, né, nós estamos declarando que nós dependemos de Deus. Nós estamos declarando que nós queremos ouvir de Deus. Amém? Tire um tempo para orar, para tomar qualquer decisão. Nunca tome, porque você está num momento atribulado. Suas emoções estão a todo turbilhão. Nunca tome decisões assim. Quem aqui já tomou e não se deu bem? Todos nós, né? Então não é legal. Melhor coisa, deixa passar, vai orar. Pedir a direção de Deus, aí você vai ter a direção correta. Amém? Deus vai te dar paz. Se não, não tome nenhuma decisão. Não tome. Então, Deus, nós temos que dizer assim, Deus, eu quero te ouvir. Eu quero, Deus, que tu me ajude a tomar essa decisão. Eu preciso, Senhor, que tu me oriente. Ir até Deus e orar e pedir.
Eu quero que tu me conduza, Senhor, nessa escolha que eu quero fazer. Eu não sei como fazer, Deus, por isso eu dependo de ti, porque tu sabe todas as coisas, tu é o meu Pai. Eu coloco essa decisão nas tuas mãos, Senhor, me orienta. Amém? Então você vai orar e vai pedir a Deus. Ao ouvir, você confia que Ele vai te guiar. Diga assim, eu vou confiar que Deus vai me guiar nas minhas decisões. Mesmo que isso não aconteça imediatamente. Porque às vezes a gente quer orar e já quer que aconteça. Não, a gente ora e a gente confia que Ele já está tomando a direção daquilo ali, amém? Que Ele vai nos dar a resposta, amém? Isso é fé. Diga assim, eu vou confiar. Ele vai te dar paz na decisão que você precisa tomar. A paz de Deus parece muito com o sentimento interno de que você está indo na direção certa. Para ter sabedoria, você precisa ter tempo com Deus. Diga assim, eu preciso ter tempo. Porque isso vai amadurecer, vai nos fazer ficar mais íntimos e nós vamos ficando sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Então vamos buscar, orar e conhecer a direção de Deus, ficar sensível à direção que Ele quer nos levar. Outra coisa que nos faz ter direção de Deus e a paz de Deus é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, é fundamental, porque na palavra tem resposta para muitas decisões que a gente precisa tomar. Por exemplo, você vai fazer um negócio, aí lá no meio do negócio tem um cambalacho, tem uma enganação, tem um troca de lá e troca de cá, uma barganhazinha, não é isso? Aí você vai ler a palavra e a palavra diz que nós não devemos roubar. Nós devemos ser honestos. Aí pela palavra ali você já recebeu a direção de Deus que não deve fazer esse negócio. Amém? Você não deve também mentir. Pela palavra está dizendo, não minta mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. A palavra de Deus já falou. Muitas coisas. Quem é solteiro vai entrar num relacionamento com uma pessoa que não é cristã, que não tem a mesma fé. O que a Bíblia diz? Não entre em julgo desigual. A Bíblia já fala. Por quê? Porque você vai sofrer. A pessoa quer uma coisa e você quer outra. Você quer Jesus, a pessoa quer o mundo. Aí você vai ficar naquele combate lá. E Deus não quer o mal para a gente. Você concorda? Por isso que Ele não quer. Não é que Deus seja estraga prazer, não. É porque Deus já vê lá na frente que vai ser de ruim. Aí Deus já dá o conselho na sua própria palavra, para a sua decisão, para você tomar a decisão correta. Ok? E assim vai em muitas outras decisões na palavra, na sua vida. A palavra de Deus tem a resposta. Então é muito importante buscarmos a leitura da palavra, buscarmos conhecer a vontade de Deus na palavra. Salmo 119, verso 105 diz o quê? A tua palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. Lâmpada que ilumina nosso caminhar, para que a gente não se dê mal na vida. A palavra vai nos conduzindo ao que é certo, ao que é correto, amém? Não é o vizinho, não é verdade? Não é a internet, não é a televisão, não é a novela, mas é a palavra de Deus que vai nos iluminar no caminho correto. Ok? Vamos ler a palavra. Diga assim, eu vou ler a palavra. Outra coisa que nos vai fazer pedir, ter entendimento da vontade de Deus, é o quê? O conselho de pessoas. O conselho de pessoas sábias. Porque essas pessoas sábias, elas são conduzidas por Deus, elas buscam a Deus. Então você vai numa fonte que vai aconselhar você nessa palavra. Amém? Você vai numa fonte que vai, pela experiência que tem, te dar o melhor conselho. Mas, por exemplo, a pessoa está para se separar, está brigado com o marido e diz, não quero mais saber. Que hoje em dia é só o que dá, né, gente? Qualquer coisinha, eu não quero mais. Se separa em casa, está normal assim. E não é para ser, não é verdade? Tudo tem solução, amém, irmãos? A não ser em raras exceções, lógico.
Mas tem gente, eu digo assim, a banalização. Estou falando de banalização. Qualquer coisinha quer separar. E aí a gente tem que ver que nós temos que ser guiados pela palavra. Não pela nossa própria vontade. E esses conselhos que as pessoas nos dão, muitas vezes nos livram de muitas coisas ruins. Tem pessoa que está passando um processo desse no casamento, vai se aconselhar com quem não tem a direção de Deus, com quem não é de Deus. O que acontece? Mulher, para deixar essa praga. Tu é nova, arranja outra ali na esquina. Tá cheio de homem aí. Não é assim? Olha o conselho. Você acha que isso é legal? Hã? Então, na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, a gente deve buscar conselho de pessoas que vai nos ajudar. Não que vai nos trazer mais ainda prejuízo. Amém? No Salmo 32, verso 8, diz assim: eu instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, o prazer de Deus é nos guiar, nos conduzir no que Ele tem de melhor para nós. Deus, Ele tem o melhor para você. E aí a gente vai ver nesse vídeo, através desse vídeo, Deus vai falar aqui conosco, amém? Que a importância da gente confiar que Ele cuida de nós, que Ele nos guia. Que Ele é um Pai maravilhoso. Amém? E que Ele quer nos guiar, que Ele quer nos conduzir, que Ele quer trazer conselho através também das pessoas. Vamos ver aí esse vídeo. Senta que eu vou te segurar. É difícil, mas eu tô aqui te segurando. Não é difícil não, você vai conseguir. Você segura esse guidão reto, o guidão não pode balançar muito. Tá? Eu tô aqui te segurando. Vai dar certo. Vai. Vai. Olha pra frente. Segura o guidão, segura o guidão. Cara de Batman. Isso, cara de Batman. Vou conseguir. Eu tô aprendendo. Papai tá me ajudando. Papai tá me ajudando. Vai, que tá tudo certo. Vai. Uhul! Amém? Então aí a gente vê o pai, né, segurando o filho, e o filho ali tentando andar na bicicleta, mas aqui e o pai segurava. Então eu quero dizer que na nossa tentativa, das nossas decisões, Deus vai estar ali com a gente, segurando, amém? Deus vai estar ali nos guiando, nos conduzindo, porque Ele nos ama, amém? Porque Ele te escolheu, amém? Porque Ele te escolheu para te conduzir a toda vitória, amém? Ele quer te conduzir em triunfo, Ele te escolheu, meu querido, minha querida. Você não está sozinho. Você tem um Deus com você. Você tem um Deus que quer te dar conhecimento, quer te direcionar toda a verdade dele. Ele quer que você tenha vitória em toda a sua vida, em todo o seu procedimento, em toda a sua caminhada, amém? Mesmo que aqui e acolá você escorregue, tomando as decisões, às vezes você vai errar também. Porque nem sempre nós vamos ter claridade. Amém? Deus vai nos fazer ficar mais e mais dependente dele, que até mesmo nos nossos erros, numa decisão errada, Deus vai reverter em bênção, amém? Naquilo que você tomou de decisão errada, hoje eu trago uma palavra para você de restauração. Deus te dá uma nova oportunidade, Deus te ergue novamente, Deus te restitui, amém? Creia. Você pode recomeçar e buscar e alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Buscar as decisões nele.
Se você não tem esse costume, se você diz isso para mim é novo, amém, porque Deus te chamou aqui para te ensinar, porque Ele está sempre renovando nas nossas vidas, Ele está sempre nos chamando para mais dEle, amém? Está sempre nos chamando para crescermos, para recomeçarmos. Não fique parado, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de cair, não tenha medo de tomar decisões, amém? Ele está com você. Ele está com você. E se você tomar alguma decisão errada, você pode ter certeza de uma coisa: você vai receber sabedoria, você vai crescer em cima disso, você vai aprender com os erros, amém? Você vai crescer mais, você vai amadurecer, porque o propósito de Deus é nos levar de glória em glória, amém? O propósito de Deus é nos fazer vencer, é nos fazer prosperar, é nos fazer crescer. Deus não perde a oportunidade na nossa vida. Deus não perde a oportunidade. É a gente que muitas vezes desiste, mas Deus não desiste, amém? Deus não desiste. Essa tua decisão errada, esse momento que você está passando, vai servir de testemunho, vai servir de crescimento para você. Pega essa oportunidade e cresça, amém? Cresça, e agora por diante, comece a pedir sabedoria, comece a pedir direção de Deus, comece a usar isso que você tem aprendido aqui, esses princípios da palavra de Deus, que vai te fazer crescer, amém?